Moraes admite erros. Arrependimento ou jogo de cena? Meu nome é André Marcília, sou advogado, professor e vou conversar com vocês hoje um pouco sobre esse tema. O ministro Moraes, num discurso dessa segunda-feira, supostamente admitiu pela primeira vez erros. Disse que é humano, que erros acontecem, que houve acidentes e etc. E assim é que a vida... mas que ele fez isso em nome da democracia, enfim, um pouco tentou se justificar para aquilo que tem sido chamado de abusos. Por que ele fez isso? Bom, primeiro, ele não consegue mais se esquivar da crítica. Antigamente a crítica era sempre o problema do crítico, então o jornal é que era bolsonarista, o jornal é que era extremista, as redes criticavam a ele porque as redes é que eram tóxicas, as redes é que precisavam de regulação, a imprensa é que precisava melhorar, antes é que era bom quando a imprensa era impressa, lembram-se disso? Pois é, agora não dá mais, agora todo mundo fala dele, agora até a imprensa internacional critica o ministro, fica muito difícil criticar, portanto, o mensageiro e não abordar a mensagem. Mas ele faz esse jogo de os fins justificam os meios, foi para salvar a democracia, foi para o bem de vocês, não é? Mais ou menos como aquele pai que depois de 40 anos de ausência aparece, né, e fala, olha, eu sumi, mas foi para o bem de vocês, ou aquele pai que é agressivo, eu fiz isso pensando que isso seria o melhor, e assim por diante. Mas o ponto aqui é que ele não é pai e que nós não somos filhos e que a democracia tem regras, e essas regras não são feitas por ele e nem para ele. Essas regras são feitas por nós e para nós, e estão esculpidas na Constituição de forma muito direta e objetiva e devem ser seguidas tal como elas são, não tal qual eles desejam que elas fossem. Ou até mesmo o ministro Barroso já chegou a dizer que queria recivilizar todos nós. Pois é isso, a ideia de recivilização é de que eles têm a chave, de que eles são os bons, de que nós somos os aprendizes. A Constituição não diz isso, não permite isso. A Constituição é nossa, nós é que impomos regras aos juízes e não os juízes que impõem regras a nós. É assim que funciona uma democracia. Não foram acidentes, ministro Moraes, foram abusos. Não foram acidentes, foram excessos e foram muitos. Desde 2019, eu, como primeiro advogado do inquérito das fake news, posso afirmar de carteirinha que lá em 2019, quando a revista Cruzoé foi censurada, tudo já estava, tudo que a gente vê hoje já estava lá. Todos os abusos já estavam lá, sendo cometidos. Abusos contra advogados, abusos contra as partes, abusos contra liberdades de imprensa, de expressão e etc, etc. Tudo já estava lá. O modus operandi era o mesmo. Tudo para 24 horas, tudo imediatamente, tudo para ser cumprido por essa ou aquela razão, tudo para proteger autoridades, tudo estava lá. Então, os abusos foram programáticos. Os abusos e excessos foram de propósito, foram dolosos, intencionais, e não foi para salvar a democracia nenhuma. Vamos dizer a verdade, ministro. O que está por trás, desde 2019, dessa operação toda que foi feita de censura estruturada dentro da Suprema Corte, tem a ver com controle de redes sociais, tem a ver com controle de redes, porque as redes em 2018 foram um instrumento importante de eleição e de politização da direita. A direita se fez nas redes, elegeu todo mundo em 2018, sem o aval ou beijamão dos caciques políticos, isso assustou todo mundo. Depois veio o bolsonarismo, isso também assustou todo mundo. E antes vinha a Lava Jato chegando perto dos juízes, e isso assustou todo mundo. Então, é isso, é controle do discurso para que vocês mantenham o poder tal como o poder sempre foi exercido nesse país há décadas e décadas. É disso que se trata. E as redes sociais foram controladas, as liberdades foram controladas por isso. Ministro, você não vai nunca admitir isso, ministro Moraes. E nem os demais que estão por trás do ministro Moraes. Porque o ministro Moraes é apenas a mão de um regime. Mas, e é por isso que é preciso ter cuidado porque arrancando a mão não se arranca o cérebro, arrancando a mão não se arranca o coração do regime. Então, pensando no impeachment do Moraes, não resolve a coisa tal como as pessoas acreditam. De qualquer maneira, é necessário que a gente entenda o que está por trás dessa postura do ministro Moraes. O ministro Moraes até escreveu um artigo
hoje no Poder 360, o ministro Moraes, ele está como um touro dentro da arena. Ele sabe que vai ter que enfrentar o toureiro, ele sabe que não tem mais para onde escapar. E ele está tentando se humanizar, ele está tentando gerar algum tipo de piedade, ele está tentando, como ele fez, por exemplo, no processo do golpe, durante as audiências, tentou ali gerar algum tipo de humanização, de simpatia, de brincadeira, está tentando fazer agora de novo. É um jogo psicanaliticamente até de se estudar, né? Mas enfim, seja como for, é isso que está sendo feito. E buscando também a aderência dos colegas ao dizerem que as decisões todas foram referendadas pelo colegiado. Não é verdade. Eu mesmo, nos meus casos, até hoje estou esperando a revista Cruzoé sair dos inquéritos, o seu publisher, Mário Sabino, seu fundador, sair dos inquéritos. Até hoje eles estão lá dentro. Por quê? O que isso tem a ver com o golpe ou com o bolsonarismo? Nada, né? E qual é o colegiado que referendou se esses julgamentos não aconteceram? Se nós estamos até hoje aguardando esse julgamento. Então não é verdade, o ministro Moraes está buscando a aderência dos seus colegas, mas os seus colegas vão aos poucos isolando cada vez mais o Moraes. Isolando para que ou o toureiro Congresso resolva o problema, ou o touro dê uma desviada da arena e vá pastar longe, distante dos ministros e do alcance de todos nós. É disso que se trata. O ministro Moraes está acuado. O ministro Moraes, ele não tem mais saída. Agora, volto a dizer, ele é a mão do regime. Cortando a mão, você não resolve o problema, porque o problema está no cérebro ou no coração desse regime. É isso. Se você gostou dessa análise, ou se não gostou também, enfim, mande para os seus amigos e para os seus inimigos e seja sempre bem-vindo aqui no canal. Um abraço.